Boa tarde a todos. Cabe-me, de alguma forma, a ingratidão de encerrar este debate, mas a gratidão de apresentar os próximos convidados. Eu não me vou estender muito a referenciar os currículos dos convidados. Quem tiver interesse nisso depois pode pedir a informação. Penso que o interesse para este debate é precisamente as ideias que aqui trazem e o trabalho que irão apresentar. De qualquer maneira, o professor arquiteto João Sousa Moraes é o presidente do Conselho Científico da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, tem uma experiência com mais de 30 anos de gabinete na área do planeamento urbano, responsável por planos importantes na Costa Vicentina, no Algarve e em muitas partes do país, e, portanto, alia à sua formação académica a parte prática do ateliê, importante nas análises que se vão fazer. Eu tenho o grato prazer de ter sido aluno dele há 26 anos, no terceiro ano da faculdade, e, portanto, na cadeira de projeto, e mais tarde colaborador em dois projetos, a recuperação urbana da Praia de Faro e a recuperação urbana da Fonte da Talha, no ateliê Vão Arquitetos Associados. E, durante muito tempo, chateei para vir aqui aos Açores. Levei 20 anos a convencê-lo. Há 6 anos encontramos por acaso aqui, e já é a quarta vez que depois disso venho cá, o que prova que eu tinha razão na minha existência. O professor e arquiteto Carlos Henrique Ferreira, tivemos o prazer de nos conhecer agora há pouco tempo e na sequência deste trabalho. Foi, de facto, um prazer imenso. É docente na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, investigador do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design e é doutorado em Urbanismo pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona. Quando pusemos aqui este desafio, e basicamente isto tinha a ver com as diretivas do Governo em termos dos apoios do próximo quadro comunitário na área da regeneração urbana, pôs-se aqui uma questão que é, nós para gerirmos, digamos, estes fundos e estes apoios financeiros que poderão advir, digamos, do próximo quadro comunitário, precisamos depois ter aqui uma lógica subjacente a isto, de maneira que a racionalização desse investimento se traduza depois numa mais-valia eficiente para a sociedade. E isso foi um desafio que eles agarraram com unhas e dentes e deu asa a um trabalho que é um esboço de um trabalho que é, de alguma forma, inovador, ou pelo menos no contexto insular, penso que será um caso novo em termos de desenvolvimento de ideias. De qualquer maneira, e agora para introduzir um bocadinho o tema, gostava de frisar que no mundo, num país em que a sociedade foi dominada por engenheiros e doutores, os arquitetos eram assim uma espécie de aves raras que volta e meia faziam umas coisas diferentes. O arquiteto Gomes de Menezes dizia-me uma vez que quando regressou a São Miguel no final dos anos 60 e receberam lá no escritório do pai o livro de cheques a dizer arquiteto Luís Gomes de Menezes, a secretária do pai com 20 anos julgou que arquiteto era nome próprio, porque se o menino tinha de estudar para Lisboa ou devia ser engenheiro ou devia ser doutor. Isto para se ver que, de facto, a arquitetura é algo de novo, o reconhecimento da arquitetura e do papel do arquiteto é algo de novo nestas paragens. Por outro lado, a necessidade do planeamento tem muito a ver também com a receita do bolo da tia Maria da Ribeirinha, que era uma senhora que, quando veio cá o governador, acabado de chegar de Lisboa, foi convidado com a sua mulher para ir a uma festa na Ribeirinha, onde comeram um bolo e a senhora gostou muito e pediu a receita. Com uma complicação enorme, porque a receita era era uma receita de família e a senhora não queria dar a receita, mas também não queria negar a receita à mulher do senhor governador. E com aquela habilidade própria dos meios rurais, disse ao senhor, isto não tem nada que saber, são tudo coisas de casa. Se temos uns ovinhos, botemos. Se temos um bocadinho de açúcar, botemos. Se não temos, compremos e botemos. Depois pomos um bocadinho de leite. Se temos, botemos.
e um bocadinho de manteiga, se temos, botemos, se não temos, compramos e botemos. Uma raspinha de limão, depois bate-se tudo e vai ao forno. Passado uma hora abre-se o forno, se crescer é bolo, se não crescer é pudim. E a arquitetura sem planeamento é um pouco isto, ou seja, nós nunca sabemos, quando abrimos a porta do forno, se vai sair bolo ou se vai sair pudim. E, portanto, o planeamento é um pouco, digamos, a estrutura disto, a base disto. E nada melhor, ninguém melhor que os arquitetos para pensarem e estruturarem, digamos, aquilo que é o planeamento urbano e a gestão do território e a incorporação de todas as lógicas, digamos, de desenvolvimento que nós acabamos de discutir ao longo destes 2 dias, numa ótica real de gestão do território. E, nessa medida, eu gostava de dar a palavra aos próximos palestrantes, no sentido de apresentarem um trabalho sobre a centralidade insular sustentável. Muito obrigado. Esta abordagem foi feita com paixão e convite feito pelo Miguel Ferreira, eu queria lembrar o Dr. Luís quando disse que isso era bom para todos, e quando eu estou que vai fazer. Foi mais uma vez crescente, e falámos durante algum tempo sobre esta matéria, que também não foi muito, e na realidade, portanto, este trabalho tem aqui pontos. Primeiro, tem a ver com o facto da expressão do território. A expressão do território não é mais nem menos que a expressão física, portanto, que é dada pelo homem das civilizações. É através dele que nós vemos, de facto, a qualidade do país, da nação, da região, da cidade. A terceira, vai surgir aqui, como um caso de uma ótica de uma visão perspectiva, porque as análises são importantes para sustentar, mas esta coisa que eu quero ter a ideia, nós tentamos aqui alguma ideia, pensamos de uma forma estruturada e sustentável. Terceiro ponto. Numa abordagem, que é uma abordagem só para dizer rápida, repõe-se, mas de alguma forma trabalhosa, repõe-se um método, que é um método expedito e que é habitual ao nível da arquitetura. Que é um método que tem a ver com analogias. Para, no sentido de contribuir para a formulação de algumas ideias do futuro de ontem, porque é disso que estamos a falar com a crise. É dividido esta situação, esta abordagem em 3 grandes partes. A primeira diz respeito a uma leitura de uma paisagem, como um testemunho material e também do imaginário. Os seus aspectos biofísicos e ambientais, socioeconómicos e urbanísticos e de infraestruturas. O segundo refere-se, como eu disse há pouco, à questão das analogias, independentemente das escalas, e portanto os exemplos que vamos apresentar aqui são exemplos espanhóis, e a razão é porque existe uma proximidade e, para além disso, existe uma qualidade, de facto, na gestão que nos pode ajudar a repensar alguns aspectos que vão ser definidos. Por último, acabamos pela iniciação de alguns paradigmas com caráter perspectivo que, de alguma forma, poderão ajudar a construir aquilo que, eventualmente, é um grande desafio dentro desta conferência, dentro das pessoas vividas. Começamos justamente pela uma posição que já foi aqui referida. Eu quero dizer que alguns dos aspectos que estão aqui no PowerPoint, que já foram abordados aqui, é mera coincidência.
E a determinada altura nós pensámos assim, bom, andámos a absorver aquilo que todos disseram, mas há outra versão, que realmente aquilo que vamos dizer tem alguma razão de ser. Portanto, os Açores, com este desafio da centralidade insular sustentável, tem naturalmente a ver com o posicionamento geoestratégico das Açores. Aproveito para reforçar o agradecimento à Presidente da Câmara de Comércio e, na sequência, vínhamos falar da abordagem que vamos ter, conteúdo pelo Lúcio, eventualmente será uma síntese, mas também será algo mais do que uma síntese. A parte perspectiva é, pelo menos, uma especificidade nossa. O posicionamento geoestratégico dos Açores é uma das características que tem sido referida sempre ao longo destas sessões. Quer, por um lado, pelo posicionamento físico em si, por outro, e eventualmente até por algumas das prioridades que estão associadas do ponto de vista logístico. Vamos pensar aqui duas características essenciais a nível da paisagem. Por um lado, a vertente da imagem urbana, presente nas várias ilhas, e a paisagem natural associada a cada uma das ilhas também. Vamos incidir sobre o caso da Terceira e vamos fazer... Exatamente. Vamos falar sobre a questão, eventualmente, do que os pais das ilhas chamariam unidades de paisagem, mas que nós, arquitetos, sabemos conjuntos ambientais que têm um aspecto muito maior. E, portanto, este ensaio, de facto, mostra a expressão física do território, a sua diversidade, que é, de facto, uma riqueza, e também a sua complexidade. Portanto, verificamos a posição, de facto, de Angra e a estrutura que está associada em termos de edificação às infraestruturas. A questão relacionada com a agricultura e a pesca, é o caso de São Bartolomeu, há um desenho muito claro ao nível do território e daí existia também sempre uma semelhança entre a agricultura e a arquitetura, porque são ambos arte de construir e outra é de cultivar. De qualquer maneira, a nossa abordagem é uma abordagem que envolve várias escalas e que não é possível ver as situações em separado, independentemente das suas especificidades. O outro aspecto, de facto, aliás, todos estes aspectos são ímpares e são específicos, não só da ilha, portanto, agora estamos a falar exclusivamente da Terceira, como é a questão relacionada com a parte ecológica ou os aspectos biofísicos têm um caráter muito determinante. De qualquer forma, as diferentes partes da ilha mostram nesta sua relação e a diferenciação de leituras e de desenhos diferentes. Reparem, quando nós olhamos para esta cartografia, portanto, ela apresenta, portanto, como se fosse uma pintura com regras clássicas e, portanto, que são objeto, hoje em dia, de interpretação, através, portanto, destes sistemas, e não estamos a falar em macroescalas apenas, permite-nos perceber, portanto, que tipo de paisagem, que tipo de cultura, que tipo de urbanização. A questão da paisagem, neste caso, da paisagem vinheteira, ela está associada também a um caráter produtivo e não apenas a ideia contemplativa que muitas vezes tem sido dominante. E neste caso já podemos comprovar isso, como nos vinhos. A superestrutura de lajes tem sido uma temática dominante também, face ao processo que se prevê agora de mudança e representa uma realidade específica, com um contexto específico e também um impacto específico na paisagem. O Complexo Portuário de Vitória representa, no fundo, uma outra oportunidade, a oportunidade do Porto, e representa também, de maneira simbólica, a ideia de Vitória que está associada à homenagem da Vitória de 1829. Também o descobrimento quando passa à cidade e assume um outro estatuto, portanto, no fundo, de titularização entre Angra, a cidade histórica, e uma outra cidade, que é a cidade portuária, com outro caráter, que é o caso de Vitória. Um outro aspecto muito característico, portanto, tem a ver com o fenómeno da ocupação das zonas rurais. É um fenómeno que os franceses estudaram, que se chama urbanização, em primeira mão, claro, e que hoje em dia, de facto, carece de uma situação muito própria e que constitui para o planeamento um grande desafio, sobretudo quando estamos a ver, ou poderemos limitar, grandes investimentos em infraestruturas com
portanto, chamadas energias alternativas e com outro tipo de situações em que, de alguma maneira, existe uma relação mais direta entre o homem e o território, entre o setor primário e a situação que queremos de habitar, e não só. Portanto, hoje é uma opção, esta urbanização é uma opção que existe claramente na Europa, à procura de pessoas saírem das cidades, fundamentalmente pela qualidade de vida que acabam por encontrar no campo. E associado, em muitos casos, à tomada da agricultura. Também, aqui, particularmente, portanto, nos Açores, as questões vulcânicas, portanto, são determinantes, é um ícone, é uma referência àquilo que foi dito, é um mito, é quase uma meca que os continentais, apesar de eu ter vindo 20 anos, porque é comemorado a convencer 20 anos do Zé Ferreira, é uma das situações de caráter excepcional, portanto, que nós temos aqui, e, portanto, é, de facto, de caráter emblemático e icónico. A Floreja de Caldeira, quando eu andei também jogar a linha, que é instalada, Serra de Santa Bárbara, e, portanto, no fundo, associado a cada uma destas leituras, não é, destes desenhos, no território temos um conjunto de paisagens, não é? Onde já tínhamos pedido uma marcação desta diversidade urbana, nos diferentes lugares da ilha. Caso destacando o caso de Angra, São Mateus e a Praia da Vitória. Ela está associada a uma outra diversidade de ocupação, que é importante pensar como é que são estes modelos de ocupação, destacando aqui o caso de Raminho, uma ocupação linear, que vai marcar um curso específico, e Porto Martins, tem outra ocupação. No fundo, esta diversidade de ocupação tem a ver com o modelo de urbanização, que está presente no primeiro caso, o veraneio, que é uma outra realidade, no caso de Porto Martins, e a superestrutura, no caso das Lojas. Portanto, nós, desta volta rápida, portanto, à terceira, conseguimos constatar que existe uma diversidade de paisagem, só por si é uma riqueza. E, portanto, é difícil, de alguma maneira, ter apenas uma imagem. E, portanto, este caso que estuda a terceira, para independentemente de eu conhecer razoavelmente bem como turista, como é evidente, agora talvez menos como turista, todo o desenho e o peso que esta paisagem dá. Associado à questão da paisagem que temos visto, também tem surgido durante esta conferência a questão da paisagem cultural e a importância do património imaterial. É um potencial que importa explorar, ela já existe, e importa colocá-la numa outra escala. Temos aqui algumas imagens de referência. A paisagem natural como expressão cultural, embora possa parecer estranho, temos ali um cruzeiro, não é a paisagem do cruzeiro, mas é essa paisagem que atrai uma outra realidade. O cruzeiro acaba por fazer parte da paisagem também e cria uma dinâmica própria. As caminhadas, a própria iconografia do pico, e aproveitando, há pouco referido, não é? O encanto do nevoeiro. De facto, há algum encanto do nevoeiro, quando ouvi fica mais caro, realmente há um encanto nesta visão romântica e contemplativa. O património construído, associado a um marketing. Este marketing também é muito comum, que é a ideia da tematização. Vamos ver os moinhos, vamos ver os faróis, e neste caso o próprio Espírito Santo, ou a própria expressão da arquitetura. Um outro caso, uma situação muito interessante, que é o drama associado à instabilidade da ilha, não é? A questão do sismo, que também introduz aqui uma componente importante, que é como é que se vai reinventar a memória, não é? O impacto que ele tem, que apresenta uma destruição significativa, e há uma vontade de inventar a memória, e há um processo que está associado. Este processo, que é dominado por uma força superior, não é? Nós conseguimos eventualmente prever de certa forma, mas não tanto, tem um caráter profundo na identidade da ilha, na identidade dos Açores. E importa perceber como é que em tão pouco tempo se acaba por este reinventar uma memória. A semelhança do que estamos a viver hoje do ponto de vista económico, não é mais, de facto, com terremoto, e, portanto, se os Açores tiveram capacidade de recuperar em tão pouco tempo, estamos a falar em 10 anos, portanto, também vão ter capacidade de recuperar, não é verdade, com outras ideias, e estamos aqui a falar não ao nível do território, mas se calhar ao nível das ideias e com outras matérias. Uma questão curiosa, este reinventar da memória, que é um conceito que já existe, por acaso, neste caso é um bocadinho engraçado, porque o próprio momento é o momento da memória,
E depois há aqui uma imagem que é curiosa, não é? Que é a escala de cada edifício, a escala de privacidade, o domínio de privacidade, onde estão vários traços. Portanto, a própria memória é associada. Há diferentes escalas de memória. O conceito do Império do Espírito Santo, eu acho que é um conceito indicador importantíssimo que devia ser potenciado. Não é? Já foi aqui referido o potencial da espiritualidade, não é? Neste caso da fé. É uma boa oportunidade de pensar sobre esta ideia do Império do Espírito Santo. Associar a este Império e manter no espírito de fé, está na altura de transportar este Império para o Império do Conhecimento. Portanto, há aqui uma ponta, ele já existe um Império. Devemos associá-lo e potenciar esta realidade. Há um outro aspecto curioso, não é? Que está aqui muito presente, que é o património das ideias. Muitas vezes tendemos a descuidar, não é? Este manancial, que é o desenho do território. Esse desenho do território é um registro de um conjunto de ideias em cada época. E a nossa época é uma soma desses vários processos. É interessante, neste caso, já temos aqui o conceito, que é projetar o imaginário para a Macronésia ou para a Atlântica. São conceitos fortes no conceito das várias ilhas, há pouco foi referido aqui o caso de Cabo Verde. Muitas vezes esquecemos que esta paisagem, justamente a paisagem urbana, e não só, quando olhamos para ela teve um desenho, uma divisão de um imaginário específico em cada época. Cabe-nos a nós a responsabilidade, não é, de transportar esse imaginário das grandes épocas e reinterpretá-lo. Ainda a propósito da Macronésia e de Cabo Verde, que eu conheço muito bem, esta situação, por exemplo, que se passou, neste caso, no aeroporto de Santa Maria, que é outro, e no caso do Sal, foi de facto uma situação de um desastre. Portanto, é um modelo falido, é uma estrutura de massas, é um pacote de facto que rebenta com o território. E é curioso, porque as imagens que existem do ponto de vista aéreo mostram bem, nós arquitetos, portanto, temos uma facilidade, e portanto é um dos aspectos ligados ao ensino da arquitetura, quando se lê uma cartografia, nós conseguimos perceber o que é que lá está. E quando verificamos o caso, portanto, do Sal, no caso dele, é um desastre porque é uma situação de low cost e é mesmo imaginário que havia relacionado, portanto, com as salinas, praticamente desapareceu e estávamos perante um modelo falido, que eram os 3 S, Science e Sex. Esta situação hoje obriga-nos a pensar. Nós estamos num caso que não tem nada a ver, obviamente, com isso, nem nunca se pôs aqui, penso eu, essas soluções de massas que eventualmente seria contraproducente, portanto, ao nível dos Açores, mas eu não queria deixar de referir quanto esta leitura sistemática que pode ser bom verificar, portanto, cartografia, para nós é uma leitura que faz parte do nosso cotidiano e que é um estudo de várias realidades. Não podia deixar de estar aqui, há mais referências, mas estas 2 referências são 2 referências extraordinárias. Até para o que surge Raul Brandão, pelas ilhas conhecidas, e no caso Raul Brandão tem de facto a escavação entre os Açores e a Madeira, e o caso de Trino Mésio, que já foi referenciado aqui também com a questão da soberanidade. Também estava só para referir estas 2 referências que estão aqui a reforçar as 2 referências a amarelo. Foi uma sensação que eu tive quando visitei esta área, que é Braga, a terceira, não, eu fundei a terceira. Depois há uma associação interessante sobre o jornalismo básico. É Braga. É Braga com mais regularidade nas ruas, mais cal nas paredes e que lhe deu na veneta para ser praia. Esta associação é muito interessante. E há uma outra, que também eu achei interessante, muito mais à frente do documento, que é a questão da catástrofe. Já aqui foi referida várias vezes. E o meu próprio documento das Ilhas Desconhecidas tem uma associação da catástrofe que eu achei muito adequada. Não é? Poderia ser. Bom, mas de facto a questão do jogo é muito mais do que isso. A questão é de encontrar ideias. E, portanto, procurar, e às vezes o próprio acaba por estar tão enfeudado dentro do próprio estudo que acaba por não ter o distanciamento necessário para perceber as potencialidades. E neste baralho de cartas comprado aqui, montado aqui e fotografado com o hotel, constitui um desafio básico que todos nós parece que estamos a falar do cotidiano, mas se analisarmos bem as imagens das cartas, vamos ver a diversidade que está a acontecer. A palavra é essa, é apostar num território que tem diversidade, tem uma oportunidade, e é preciso encontrar um jogo adequado para esse processo. Esta é a primeira fase, não é, da apresentação. Temos uma outra, que eu penso que tem que fazer aqui uma
Este aspecto que vamos abordar em seguida, portanto, tem a ver com uma síntese daquilo que alguns verificamos que foram também já abordados aqui, que é uma análise SWOT que qualquer académico faz, e que para nós foi importante para tentarmos perceber aquilo que serão, que é os aspectos positivos e os aspectos negativos e para onde é que poderíamos, de facto, começar a trabalhar. Um clássico das primeiras abordagens. Nesta altura, é um pouco importante estar a referir, já foram vários estes aspectos não referidos, só talvez distinguindo esta dimensão, este slide que está aqui, que é o ambiente interno e o ambiente externo. Eu penso que poderíamos passar este ponto, só queria algumas... Eu só queria reforçar um aspecto importante, e este é um aspecto nacional, um aspecto dos Açores, que é a ausência, praticamente, de documentos de continuidade entre uma visão estratégica que se tem, portanto, as áreas que se investe, digamos assim, e depois nas consequências dos planos, quer especiais de ordenamento do território, quer os planos municipais de ordenamento do território. É um desastre. E estamos a falar do território nacional. É um desastre. Os planos, e não estou a falar de Açores, os planos de ordenamento do território, portanto, estou a lembrar do próprio do Algarve, que acabou por ser feito depois de vários PDMs, os planos diretores municipais. Acabaram por ser instrumentos que cada município funcionava de uma forma autónoma, e depois ia ao plano regional fazer, cozer, somar todos estes elementos, e os planos tinham a ver com a expressão física do território, não tinham um plano económico, não estavam ligados a um plano económico. Por outro lado, a questão era o jogo do gato e do rato. Onde é que se pode construir mais alto, onde é que se pode agarrar numa zona que está como agrícola ou ecológica e poder construir. E, portanto, nunca foram definidas as grandes estratégias. Esse foi um problema que, em determinada altura, surgiu, pós-25 de Abril, e teve os aspectos que não está aqui, que estão a democracia de 25 de Abril, mas quando nós voltámos para trás, não tínhamos o terceiro e quarto plano de documento, que é o documento estratégico, e depois os planos de ordenamento do território tinham, de facto, eram consequentes, ou seja, portanto, se havia um setor que era considerado, estamos a falar também de situações eventualmente desadequadas, portanto, nessa altura apostava-se as questões de caráter monofuncional, hoje não se aposta, hoje existem questões multifuncionais, mas se em determinada altura uma zona era considerada agrícola, depois do plano era evidente que foi aqui uma zona agrícola e não havia, de facto, não havia lugar em zonas urbanas. Esta relação é uma relação, talvez, estou a falar como arquiteto, talvez nós possamos aprender esta lição quando o país, se fosse construir tudo quanto estava previsto pela EDF, a população, de facto, edificada. Daí uma parte da falência, que não é só da crise, mas que é da má gestão do território. Portanto, isto é, do ponto de vista, é um nível nacional. Nós aqui a questão de termos muito mais contínuo, portanto, estes problemas não aparecem de uma forma tão grave, ou pelo menos tão longe de ser graves, como, de facto, algumas cidades que faliram. Portanto, essa falência é uma falência que se verifica não apenas, portanto, do ponto de vista de depende da imobiliária que não existe, portanto, os chamados elefantes brancos, mas, sobretudo, quer dizer, de um problema especulativo, que, aliás, toda a Europa acabou por outras razões, foram montando com empréstimos de bancos e outras situações, e há expectativas de grande consumo das pessoas. Para todos os efeitos, hoje as cidades, curiosamente, não queixam. É um fenómeno que nós, arquitetos e urbanistas, estamos preocupados, porque nunca se estudou a recessão das cidades. Vamos entrar agora, portanto, num outro ponto, portanto, são uma espécie de três fichas sobre esta visão perspectiva, e esta segunda ficha tem a ver com o conceito de territórios inteligentes, que também já surgiu por aqui, como cidades criativas, etc. No entanto, o conceito de territórios inteligentes é talvez uma das experiências mais importantes para o processo que nós escolhemos relativamente à questão das analogias. O triângulo, já vimos várias, aliás, a trilogia está sempre a surgir, ou as três hélices, neste caso a própria sustentabilidade também ela funciona bem nestes três conceitos. Tem-se falado muito, concordo justamente com o que foi dito aqui há pouco, falamos excessivamente de sustentabilidade
quando na prática a sustentabilidade é um conceito inerente ao próprio lado de fazer algo. Fazer algo que não seja sustentável não faz sentido. Pronto, mas o conceito entrou em moda, sente nestas três vertentes, não é? Na vertente económica, ambiental e social, e esta relação, a sustentabilidade tem uma outra ideia importante, que é a atratividade e a motivação que está associada. E os territórios inteligentes associam-se nesta relação, que é as vantagens competitivas singulares e sustentáveis. E aqui os territórios insulares reafirmam as suas singularidades. Associada à ideia de território inteligente, temos duas vertentes. O modelo de desenvolvimento, que também já foi colocado aqui, todo baseado na competitividade, na sustentabilidade, na coesão social, e o modelo espacial. O modelo espacial seria uma das vertentes que nós iríamos incidir e que vamos continuar a desenvolver, que é a interpretação histórico-cultural do território, a oportunidade de uma região multifuncional e a plataforma económica que está associada. Um outro conceito, aliás, a base está aqui, a centralidade insular. Parece claro, não é? Não faz, eu acho que é muito interessante, né? Contrapõe as duas ideias, mas a insularidade é de facto uma centralidade. De tal forma, se pensarmos que até estes conceitos que surgem aqui, centralidade, polaridade, multifuncionalidade, estão em mudança, efetivamente. Mas aqui duas ou três referências para mudança, que é o desenvolvimento tecnológico. As três revoluções, nós associamos as três revoluções tecnológicas, mudaram o paradigma de centralidade. As plataformas físicas da base de sustentabilidade mudaram, especialmente com o computador e com a internet, com a última revolução. Ou com a quarta revolução, teremos a começar possivelmente uma quarta revolução, agora sustentada na biotecnologia, com uma outra dimensão, na alteração do ciclo de vida do homem, que é uma outra componente que falamos, associar a relação do território, do ciclo de vida do território, ao ciclo de vida do homem, é uma componente que vem sido perdida várias vezes. A alteração de fluxos, a deslocalização dos centros de produção, que tem impacto nas pessoas e nos bens, e as novas velocidades e plataformas de interação económica, política e social. Outra dimensão, aqui é a questão do sentido de espaço público. Estes domínios vão ficando perdidos. O clássico sentido de espaço público, que era a praça ou a rua, vai sendo substituído por novas infraestruturas, subsídios comerciais, multifuncionais, etc. E agora até os espaços públicos virtuais. E a sociedade eco, que é o conceito, porque parece atualmente uma base de ecologia. Qualquer proposta é suportada na vertente ecológica. Para nós foi um bocadinho difícil escolher exatamente os modelos que vamos apresentar aqui. E fizemos questão de escolher modelos, como disse, portanto, em Espanha, fundamentalmente porque a relação é uma relação muito mais flexível entre o setor público e o setor privado, e nós estamos aqui a convite do setor privado, e, portanto, o facto de existirem parcerias foi extremamente importante. Por outro lado, em alguns casos que existem aqui, particularmente o de Barcelona, os dois principais partidos fizeram um pacto durante 20 anos para que aquilo que viesse a ser, portanto, a nova Barcelona fosse de uma forma estruturada. E teve um papel muito grande na universidade de forma ativa. E isto permitiu que todas estas cidades que vamos ver, portanto, acabassem por ter uma imagem, e uma imagem de marketing própria. Hoje, este novo paradigma, portanto, de turismo, é um paradigma que está cada vez mais voltado, portanto, para as cidades. A cidade em si tem uma capacidade atrativa muito grande. Efetivamente, na escolha dos casos, uma das questões era o que é que os Açores ou o que é que a terceira tem a ver com o Bilbao, com Barcelona, com tudo. De facto, é esse dominador que nós procuramos. E há uma matéria interessantíssima, que é o conceito de Bilbao, como cidade portuária, não é? O caso de Bilbao é uma situação muito interessante, que eu acompanhei, eu fui professor de José Parreira há muitos anos, e fazia regularmente deslocamentos. E quando passava, portanto, estamos a falar dos anos 60, e quando passava por Bilbao, portanto, tinha uma cidade industrial grande. Mais tarde, portanto, voltei a Bilbao e verifiquei que houve uma crise estrutural em tudo quanto havia indústrias. As indústrias começaram a falir em cadeia e a situação tornou-se de facto insustentável. A Espanha tem uma grande vantagem sobre Portugal, tem vários países e é uma nação. E as cidades vão competir entre si. Portanto, esta noção de competitividade e também, de alguma maneira, refere uma identidade própria, levou que, no caso de Bilbao, portanto, houvesse uma estratégia para dar a volta àquilo que é uma cidade que falir, que era monofuncional.
esta questão da competitividade, de facto, temos mais uma fase de competitividade já há algum tempo, de competitividade entre regiões e entre cidades, provavelmente de competitividade entre Estados. A ideia de centralidade, que tínhamos referenciado aqui, agora é um desenho engraçadíssimo de Bilbao, o marketing urbano versus centralidade. De facto, se começarmos, Bilbao desenha a sua centralidade, desenha o mundo a partir da sua própria visão de centralidade. Esse caso é muito interessante aqui no caso dos Açores, que é, ele, além de ter um posicionamento estratégico para poder ver o mundo, aliás, também o mapa mostra isso, ele está mais ou menos no centro do mapa mundo que estamos habituados a ver, e se falta desenhar a escala, a uma outra escala, ele ter a sua concepção do mundo. Não vale a pena ir buscar referências que procurem fundamentar a centralidade dos Açores e os próprios Açores não assumirem a centralidade e não começarem a desenhar o mundo a partir da sua visão de centro. Portanto, a visão de centro não é uma coisa externa, a visão de centro é uma coisa interna e profunda. Portanto, este mostra algumas imagens que têm a ver com a ocupação histórica de Bilbao e, naturalmente, a ocupação repetida por Bilbao. As discussões históricas é algo que muitas vezes são subvertidas ou são perdidas e que importa reforçar. Muitos dos registros que nós temos na histórica ajudam-nos a rever a educação histórica. Na educação histórica tem aqui outro conceito, que é o compromisso entre o urbano e os setores produtivos tradicionais, que não se devem perder. A maioria das pessoas conhece Bilbao e recentemente, portanto, o próprio Presidente da Câmara foi distinguido única e exclusivamente pelo projeto Banqueira. O que vocês, de facto, não imaginam é o que é que está por trás. Portanto, o que esteve por trás foi uma operação de planeamento que juntou o governo local, o governo regional e com o governo, portanto, da própria nação. E numa estratégia clara, onde as contas foram apresentadas, e o que é necessário fazer é preciso levar a sério. A cidade foi livre. E esta cidade, e para quem a conheceu antes, nunca pode imaginar que esta cidade tivesse uma atração turística e depois passasse por serviços. E, portanto, e paralelamente, também associada a outra questão muito interessante, que é a produção do vinho. Portanto, trouxe um lugar central também de escoamento de vinho. E em poucos anos, e quando estamos aqui a falar, estamos a falar numa lógica de 10 anos, a cidade mudou. E, portanto, eu já sei que algumas pessoas vão perguntar que estamos exatamente a ter que pagar depois, quando os espanhóis têm dinheiro e investimento. É verdade. Mas o que também é verdade é o seguinte, é que esta estratégia, quando começou a fazer o plano, esse dinheiro não existia exclusivamente. A opção de ética foi uma opção muito censurada. Custou 2 vezes mais do que se esperava. E um colega, portanto, no júri do Treinamento Central ali, disse o seguinte, que eu nunca mais esqueci. Bom, eu sou de Bilbao, nós pagámos 2 vezes e meia, eu ao princípio não podia ver o dinheiro e o franqueiro, mas há uma coisa que é certa, nós não podemos pagar as nossas pessoas. E, portanto, este risco foi um risco muito grande, inclusivamente levou à admissão em termos públicos de algumas pessoas que fizeram a administração, portanto, deste projeto, mas na prática aquilo que eles apenas precisavam era de um área competitivo, de um elemento central com uma capacidade de atração internacional. Só, portanto, esta questão do modelo, quando pensamos num plano, neste caso aquele conceito de ideia de que alguém vai desenhar uma coisa contínua. Essa é o que mudou, não estamos na época dos planos de expansão necessariamente. E o próprio conceito que está aqui escrito são espaços de oportunidade de plano. Essa ideia é interessante, são os espaços de oportunidade que nós programamos, são cirurgias no território. Então, exemplos de cirurgias já foram referidos, o que é o caso do planeamento urbanístico e o protagonismo arquitetónico, o caso do Museu do Guggenheim, Frank Gehry. A cidade histórica, muitas vezes pensamos na cidade histórica como algo imutável, não podemos mexer aqui. Isso tem sido o argumento utilizado e também um dos principais responsáveis por o fracasso de parte do tecido urbano que nós temos. Uma grande parte do investimento é focado na reabilitação ou é focado no património histórico. E esquecemos, ou descuidamos do património que estamos a construir no presente e descuidamos da qualidade dele. E se pensarmos que o património do passado já foi na vertente em que estava a ser construído, projetado para o futuro, foi inovador, neste momento devíamos ter este paralelismo entre pensar no património do passado e pensar no património do futuro.
Esta relação importa, como é o caso de Bilbao, e esta é a mensagem dele, é preciso vontade política. E é preciso consciência política para esta relação. O património é uma componente de passado, presente e futuro. Tem que estar sempre presente nesta articulação. Outras vertentes que têm sido também temáticas recorrentes, que é a importância da requalificação do espaço público, o envolvimento de diversas escalas e diversos setores e a estratégia de melhoria da imagem urbana versus a atratividade turística. Sobre a atividade turística não vou falar muito, por acaso é uma das áreas também, mas há o perigo, já foi aqui referenciado, o perigo de fazermos tudo para o turista, imaginar o turista. Eu lembro que no início do século, nós tínhamos a exposição de Sevilha e imaginava-se que toda a gente ia passar por aqui. E não acontecia. Ia passar pelo Alentejo. E já na altura, o GTI referia-nos engraçado. Estão todos enganados. Estão a imaginar o turista, deviam a cuidar do território naturalmente, e o turista, naturalmente, iria também preencher esse território. Portanto, há uma espécie de um imaginário sobre o turista que ele vem resolver tudo. Apesar de ser uma indústria próspera, não é? De facto, das poucas que não tem quebra, não é? Não podemos projetar o território só para o nível de turismo. E os Açores são um bom exemplo para refletir sobre isso. É preciso não esquecer aqui, portanto, no caso de Bilbao, verificou-se, portanto, o plano tinha várias fases. E uma das fases é, inclusive, passava pela destruição do próprio rio, o que veio a acontecer. E uma sucessão de obras, e esta questão relacionada com os espaços públicos é importante, que é o oposto visível da cidade. Portanto, essa sucessão foi feita ao longo do tempo e, portanto, não foi feita como um expo, uma vez só, e teve a ver com uma programação que é paralela entre as questões das superestruturas e das infraestruturas. Mas o próprio centro histórico, que passava a ter a data completamente destruída, acabou por ter objeto de uma recuperação e, apesar de não ter uma grande qualidade, acabou por ter, em termos de marketing, uma situação quase idêntica àquela do governo. Há uma frase que não está aqui, é a última frase que merece reflexão. Vivemos numa época, é o fim da época industrial, é a desindustrialização. É o conceito que eu gosto muito, porque nós não vamos acabar com a indústria. E esta ideia que tem sido promovida, que é a obsolescência funcional, conduz a um perigo. E esta obsolescência funcional requer a revisão das formas de produção e não necessariamente o fim dela. Temos que ter muita atenção neste enfoque. É uma mudança do paradigma da produção e não o fim dela. Obviamente passaram alguns exemplos para o investimento, parcerias público-privadas, já na produção do património, caras luminárias, estágios, são das escalas de acessibilidade. No caso da Barcelona, é talvez a situação que eu costumo dizer que é a melhor gestão urbanística do mundo. Porquê? Porque, primeiro, há uma grande consciência do catalão, tanto preza a sua cidade. Em determinada altura, foi dito que o Barça era, na realidade, embaixador Barcelona, claro, o futebol, e, portanto, tudo, as pessoas ganhavam um nível cívico e cultural muito acima da média, e existe, inclusivamente, uma crítica severa acerca do que se faz na cidade. De tal forma que um dos projetos na arquitetura nacional, da Richard Mayer, a própria população chamava de Dogme, e, portanto, isso aparecia como debate nos próprios jornais do cotidiano. É talvez o único caso em que eu conheci um prefeito em que uma cidade deste nível, quando saiu, foi fazer uma escola de urbanismo, a pós-graduação de urbanismo particular, para a sua próprio trabalho. Portanto, é um caso único e, fundamentalmente, uma ligação e uma transformação nunca vista. Mas a parte mais curiosa, e como vamos ver aqui à frente, Barcelona foi escolhido não só por isso, porque é também o primeiro plano do mundo, do século XIX, em que tem uma dimensão de todas as componentes, estruturas, ambiente, circulação, etc. E esse plano foi feito, é o primeiro plano que não tem uma lógica monocêntrica, não tem um centro. A cidade foi vista com um dos aspectos que é policêntrico, com vários centros. Esta temática continua a rodar. O plano, o senhor chamado de Afonso Serdar, por acaso é engenheiro, ainda hoje constitui de facto um património para as pessoas que estudam urbanismo e arquitetura.
Neste caso do caso Barcelona, que foi um caso que eu por acaso acompanhei, penso que está a ser uma associação a um tema que vi, que era a ascensão e queda do planeamento estratégico. Eu, durante os anos, eu vivi os anos da ascensão e queda do Barcelona, entre 2004, que eu vivia durante 4 anos de metade da semana que era metade da semana lá, os voos eram baratos, não eram inicialmente internacionais baratos, e era praticamente possível viver perfeitamente metade da semana que era metade lá. Até sentiu as vantagens da globalização. E senti também a ascensão de Barcelona, do mercado imobiliário, de 2004, que realmente estava em grande ascensão, e já nos últimos anos já não tinha muita frequência em viver, mas senti a ascensão e queda dos mercados em Barcelona. Durante esse processo, assisti logo direto ao fórum, mas havia um histórico interessante que fazia parte da nossa cultura, que era as transformações do Porto. E era um modelo de referência entre os anos 60 e a atualidade. Vejam, passando sempre aqui a imagem histórica e a atualidade. O que é que representou esta referência? A oportunidade de integração de uso. O Porto passou a incluir como referência de lazer, manter as atividades portuárias, de acessibilidade e manter também toda a atividade tradicional. Fundamentalmente, este exemplo aqui, vamos concentrar exclusivamente no Porto, tem a ver com uma lógica que hoje é um dos temas mais discutidos e é um tabu, portanto, do século XXI, que é a multifuncionalidade. Ou seja, nunca se faz uma obra exclusivamente para uma única função. E no caso das Barcelona, foram pioneiros porque, para além de situações como restauração, cinemas, escritórios, portanto, eles têm um conjunto muito amplo destas situações de linhas, inclusivamente de venda, portanto, o que estamos aqui a falar é estratégico conjunto. Nós falamos muitas vezes aqui na linha dos professores e dizemos às vezes, não queremos pronunciar isso, mas não são palavras mais adequadas, sobretudo quando verificamos que é uma oportunidade de expansão da própria cidade. Esta questão é extremamente importante, que nós não podemos fazer uma associação direta entre as escalas que os exemplos estamos a apresentar e as escalas Açores, os conceitos. E sabe que nós tivemos esta expressão, tivemos uma época que eram todas as antigas, tivemos uma época que são as marinas. Mas o que está aqui em causa não é tanto o exemplo, ou a tipologia, ou a escala que está aqui presente, mas é a oportunidade. Uma cidade vivente, não é a cidade neste caso, toda como presente, mas a cidade vivente como argumento para a reabilitação ou para a renovação urbana. O fórum apresentou algo semelhante, não com o mesmo impacto, mas foi a reafirmação de uma cidade da cultura. O caso de Barcelona é o caso da cidade de projeto, mas sempre com força no suporte de cultura. E o fórum manteve essa lógica e podíamos levantar uma questão que é, mas o fórum não é CEDA, não é aquela continuidade, é uma outra escala. E até a questão da escola de urbanismo, a continuidade, então, a escola de Barcelona, a escola de urbanismo, entra em continuidade ou ruptura. Aliás, no caso do fórum é simples, porque o plano CEDA assenta, como genericamente as pessoas sabem, numa estrutura quadriculada, que é matemática e diagonais. E uma das diagonais não tinha sido utilizada, portanto, em termos, ou seja, tinha sido aplicada apenas no papel. O que é curioso é quando se retoma, e esta é chamada a segunda renovação estrutural, toma-se exatamente com o prolongamento, portanto, aquilo que eu há pouco referi ao património, portanto, não é chamado imaterial, mas do ponto de vista de plano. E, portanto, este desenho, que é um desenho contemporâneo, e que tem um caráter de lazer único. Portanto, a situação não é, neste caso, não estamos a falar do Porto, estamos a falar de uma relação, portanto, com o plano de água, e que tem vindo bastante a êxito e constitui uma referência. Penso que aqui se verifica justamente o prolongamento da diagonal, que não existia, e depois a estrutura da própria marina e a diversidade que existe. Curiosamente, dentro da própria cidade, portanto, a marina que vimos anteriormente tem uma vida inacreditável à noite, até porque tem vários desníveis e, portanto, nestes desníveis e nas zonas dos níveis é aproveitada a edificação, neste caso, ligada à restauração. Eles não conseguiram ainda este polo que fizeram ter exatamente o domínio do outro. Foi uma tentativa de centralização da cidade e, portanto, conferindo um novo sentido. Sabe que uma ideia curiosa que é a cultura do projeto. Parece de repente, não é? Que mudámos de escala, entramos em cultura. Na prática é um conceito engraçado. Se associarmos a fazer estas novas catedrais
um dos ícones mais interessantes que nós tivemos associados a Barcelona foi a Sagrada Família. Ela era uma expressão de um poder da fé, num determinado período. As novas expressões, as novas catedrais, são expressões do poder corporativo. Na prática, há uma continuidade. O modelo parece que não tem nada a ver, mas acabou o plano de ser dado. E o plano de ser dado, qual vai ser a opção de expansão? Não vai ser definido exatamente. Vamos ver qual é o contexto social, o contexto político e os vários agentes. Esta é a expressão da nova sociedade, uma perspectiva de continuidade de cultura de projeto. Mas a imagem não é exatamente a mesma. Um dos aspectos importantes é conseguir, no meio disto tudo, que a população que tinha mudado para a periferia voltasse para o centro da cidade. Isto é muito importante. Aliás, os preços das planos parados, neste momento, cantando com toda a Espanha, já falam com toda a Espanha, de facto, as situações são complicadas, mas é um investimento que eu acredito extremamente rentável, porque possibilitou a existência de vida urbana que não existia antes, na verdade, à procura de uma grande necessidade. O Povo Novo 22 Arroba tem sido um conceito muito diferenciado, que é um bom exemplo da transição da obsolescência industrial à cidade do conhecimento. E tem a ver com a economia de localização. Poder aproveitar áreas da cidade, já tiveram sobre um plano, que são reconvertidas, eram os antigos centros iniciais, são reconvertidos na nova economia do conhecimento. Passaram algumas imagens de como era. Portanto, esta situação lembrou-nos Angra, que em determinada altura, com diferenças de escala, obviamente, não vale a pena referir aqui, ou sublinhar já foram ditas, mas sobretudo uma parte que tem a ver com uma zona de expansão, com uma zona que existe industrial, portanto, desativada, e que parece fazer outra parte, a outra moeda da cidade. Transferidade de escalas e motivos. Bom, tem sido referido, esta transferidade de escalas é interessante, que é considerar cada intervenção em vários contextos, no contexto local, no contexto mais, neste caso no contexto de ilha, e até no contexto do arquipélago e no contexto internacional. Temos referido várias vezes a tripla hélice. A tripla hélice tem sido fundamental, por exemplo, a universidade, o governo e as empresas. Eu diria mesmo que associadas à tripla hélice estão muitas delas a funcionar. Vamos dizer que a nossa hélice, uma das nossas hélices, seria a hélice de energia, a hélice das tecnologias de informação, a hélice de multimédia, a hélice de divulgação, a hélice de habitação e da interação da habitação com os setores produtivos e a hélice dos centros tecnológicos. A hélice tem as incubadoras da empresa também. Portanto, são várias hélices para poder depois simplificar a relação dessa tripla hélice. Outra cidade, e a última analogia, como buscar que é uma cidade de património mundial, que é Toledo. Toledo teve uma intervenção, portanto, também estrutural, não menos visível do que aquelas, obviamente, pela cultura, pela linguagem, pela história, mas o que é facto é que acabou por também ter um grau de atratividade bastante grande, e essa grau de atratividade deve-se fundamentalmente à publicização dos espaços públicos, a uma dinâmica muito grande de investimento e de cooperação de habitações ao nível da cidade e, fundamentalmente, a tal questão de novos centros de serviços que, em determinada altura, foram criados. Toledo é património da humanidade de 1937, posterior a Angra, e é aqui um fator importante. Muitas vezes é apontado que as cidades de património são uma espécie de congelamento da atividade. Portanto, é património que está sujeito a uma série de constrangimentos. Mais do que os constrangimentos sobre a intervenção, que é um fator importante, há um outro fator a ter em conta, que é as atividades. Os setores que estão, neste caso, Toledo tinha em 2008 87% de serviços, 5,2% de indústria e 1,6% de agricultura e ganaderia. Isto está-nos a refletir sobre os impactos da globalização no território. Neste caso, foi um gráfico de uma análise que era os setores de desemprego, os percentagens de desemprego. Por um lado, as idades mais produtivas eram as idades com maior taxa de desemprego e, por outro lado, foram atingidos com uma taxa de 75% de desemprego, corresponde precisamente aos serviços. Portanto, são as áreas mais sensíveis de desemprego face a este impacto da globalização. Portanto, a importância de pensar associada à cidade de património, que vive basicamente de serviço, ela por si só,
É preciso pensar numa escala mais alargada, mas na sua proximidade com o desenvolvimento de outros setores, para que ela possa ser sustentável e não fique tão frágil com os impactos da economia global. Uma imagem dela, um dos exemplos é o conceito do ecobar, como exemplo, para experimentar em Coelho, precisamente, que é, na periferia próxima da cidade de Património, cria-se um novo bairro, com uma outra lógica, multifuncional e a visão ecológica, que é uma visão que tem estado muito agora em voga, que é os novos bairros, bairros que são autossustentáveis e que produzem, têm outros setores de produtividade também, que permitem compensar e articular-se com a cidade histórica. São algumas imagens? Pois, este aspecto é um aspecto que nós consideramos importante, porque, e de alguma forma, uma associação muito imediata com Angra, se nós verificarmos, portanto, a estrutura e a expressão que existe em urbano, isto mostra que existe alguma continuidade. Portanto, numa lógica de conversão, eventualmente, do parque industrial que existe, de alguns espaços públicos, portanto, alguns destes sistemas poderiam ser utilizados inclusivamente com caráter experimental, o que nos permite depois ler o território de uma forma continuada, portanto, não haver interrupções. Um dos aspectos, portanto, quando nós estamos a participar um pouco, e estas questões das analogias destes casos de sucesso, com outra escala, com outro contexto temporal, portanto, deram origem àquilo que pode ser o nosso contributo para este fórum, são as vocações territoriais. E, portanto, estas territoriais, portanto, nós temos a cidade histórica e o património para o futuro com potencial e não com as questões que se saem normalmente desta cidade, uma vontade política. E esta vontade política passa exatamente, como eu referi, por um acordo daquilo que é uma estrutura. É impossível, é possível de facto trabalhar num país, não estou aqui a falar da região autónoma, mas estou a falar do continente, todos os dias mudas ideias. O dia há, outro dia não há, outro dia não se outro dia não há. Portanto, é necessário, de facto, deixar o pacto de 20 anos para aquilo que é, de facto, o desenvolvimento estruturante e aquilo que são os maiores investimentos e, sobretudo, ter uma noção que há questões que vão ficar para o futuro e que são essenciais e essas questões também não são inevitáveis. Também devem ter e ser refletido, portanto, baseadas para ver, de facto, o impacto e o desenvolvimento. A questão um dos aspectos que nós verificamos são os polos especializados. Esta centralidade foi questionada já na altura pelo plano Cerdá em Barcelona, portanto, apontava para vários polos da cidade. E isso mostra uma riqueza. E então, portanto, nós transpusemos isso, não para polos urbanos. Quando estamos a falar de polos, não tem de ser naturalmente urbanos. Podem ser urbano-rurais, podem ser exclusivamente rurais, numa lógica de vocações que o próprio território, de facto, aponta. Por outro lado, a questão da multifuncionalidade já foi aqui referida, relacionada, portanto, aos centros, que não podem ser monofuncionais, têm que ter outras atividades. Nós já verificámos aqui, em termos de atividades complementares, e que só isso, portanto, o turismo como monofuncional é uma atividade alheia. Aliás, genericamente, eu estive pouco claramente a uma cidade, que é outro país do Brasil, um colega brasileiro chama Disneylandia. Ou seja, portanto, não tem sustentabilidade, a sustentabilidade é exclusivamente em termos turísticos, e a própria universidade luta exatamente para a fixação e o crescimento que neste momento, seguramente, é feito por investimento do setor agrícola, que tem um peso bastante grande. A transversalidade de escalas, isso é fundamental. Portanto, nós não podemos estar a falar sobre grandes planos, depois sobre o outro plano, a outra escala mais abaixo, que tenta furar o esquema, e, portanto, não existe uma ligação, uma continuidade. Esse é um erro estrutural. Nós estamos a aplicar bem caro, é um dos aspectos, do ponto de vista do ordenamento do território, da paisagem. Portugal se penaliza muito mais que Espanha. Espanha não tem esse problema, até porque tem uma lei de solo e isso é o que está no lado. E depois tem uma cultura urbana também diferente da nossa. Não é que eles sejam melhores do que nós, quer dizer, nesse aspecto tem uma noção cívica, uma urbanidade que nos permite normalmente questionar. Quando a gente viaja para Espanha, que é sempre o perímetro urbano, que é assim, de forma organizada, e espanhóis rapidamente
dão a volta a isto. Portanto, tem uma grande cultura e tem uma participação muito ativa das universidades ligadas com os próprios municípios. Há municípios onde os próprios presidentes de câmara não têm sequer conhecimento da pessoa técnica humana. Isto faz toda a diferença. Também vamos ter aqui algumas ideias a esse nível. Só perceber esta questão, este conceito parece que é um erro radical, mas não é, que é o global, não é? Falamos muito do global e do local, querem começar a falar do global, que é a interação entre o global e o local, que é um conceito mais evidente e no caso dos escritores lá, eu acho que é um conceito do público. Posso falar aqui, o planeamento geoestratégico, já foram feitas algumas vezes, só uma síntese, afirmar a centralidade dos Açores nas relações Europa-América, reavaliar o potencial multifuncional da superestrutura das lajes, articular a complementaridade entre atividades existentes e a criar. Portanto, a questão da complementaridade não é só um problema sobre o que existe, podemos criar novo e continuar com o mesmo erro, não trabalhamos a complementaridade. Desenvolver o potencial, portanto, a plataforma logística, articular esta ideia da plataforma logística num contexto global, já foi referido também. De facto, as autoras do negócio vão dizer assim, este processo. Desenvolver, referir vocações. Um exemplo, Angra como capital da cultura. Acho que não chega só ao capital do património da humanidade, mas em que é mais do que isso, é a capital da cultura, é isso que ela representa. Atividades divididas acerca disso, não tem. Portanto, não existe qualquer marketing, quer dizer, visível ou exterior, que em determinada altura permita as pessoas virem exclusivamente à terceira, independentemente de todos os aspectos, para ver Angra. De facto, a Angra tem que se apresentar, tem que se vestir de outra forma, para poder ser recebida. E eu penso que este aspecto é um aspecto que tem que ser visto e provavelmente por este investimento que estamos aqui a falar, não só investimento por estrutural ou potencial, como de indicar os investimentos das cidades espanholas. Estes investimentos podem ser acalculados e muitas vezes há questões de bom senso. A cidadania urbana também é um dos aspectos light e que hoje em dia é uma matéria que as próprias cidades acabam por ter este aspecto em conta e que rapidamente podem dar o rosto com caráter quase apenas. Então, o património cultural já tem sido criado a este ponto, para passar a este ponto. Polos especializados e classes de profis, identificar as vocações da ilha e potenciar o sistema em rede. A reconversão nesta ideia da reconversão. Esta questão muito rápida, portanto, leva também a associar outra coisa. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, polos de que de alguma forma podem ser ligadas à pesca, à agricultura ou outros aspectos, então se calhar podemos associar para que esse polo seja relacionado com isso. Agora vamos criar um polo, não, vamos criar um polo inclusivamente estruturante, um dos aspectos que nós vamos falar aqui ano, é a própria administração cultural. Se calhar poderá estar pirada ou associada àquilo que é o seu território, em vez de ser monofuncional e especializada, se calhar, exclusivamente na aceitação ou não aceitação de projetos e outros aspectos, todas as câmaras fazem a mesma coisa. Este é um conceito novo, uma escala, e esta escala, portanto, muito sensível, que é a escala de facto da terceira, e, portanto, a estrutura do próprio aparelho, que é um aparelho pequenino, portanto, relacionado à função pública, pode equacionar uma outra forma. Então, o que já foi referido, associar atividades e formas de ocupação, criar uma vantagem competitiva na diversidade funcional, articulá-la com a investigação. Mas articular é importante pensar que é preciso criar incentivos para a fixação da investigação aplicadamente. Potenciar novas experiências na questão da habitação, por um lado a recuperação sustentável do parque habitacional existente, quer o urbano, quer o rural, e a reconversão de antigos edifícios de indústrias em novas atividades com tecnologias limpas. Agora, ainda a propósito da zona industrial, um dos aspectos e uma das ideias que nos discutiu, esta questão, portanto, não só tecnológica, esta situação, portanto, se estivéssemos nos Estados Unidos, poderia ser o Campbell, numa escala bastante grande. Eu penso que um dos aspectos fundamentais é a própria administração pública tem ainda elementos que lhe permitam, de facto, propor ou motivar estas situações através de parcerias públicas e privadas, a situação de impostos relativamente ao investimento, são questões de caráter estrutural e que têm que estar associadas, de facto, à questão física do futuro. Portanto, não é possível estar a falar de corrupção nesta altura do campeonato, quando não possa haver, de facto, um estudo que seja indissociável destes
Não, esse é o tipo de transformação. É um exemplo. Eu estava a ver uma zona que era industrial, que era para ser incluída, e tem neste momento um sucesso, portanto, muito grande, ao nível dos... É o X-Spectrum. É o X-Spectrum. É um exemplo, e esse exemplo é um exemplo, de facto, muito importante, que é um exemplo exclusivamente privado. Portanto, havia um projeto, de facto, eu não sei quantos anos a aprovar, com muitos projetos de diferentes equipas, ser o crise, e, portanto, houve dirigidos PIB, o X-Spectrum e o PIB agora, isso não é muito mal, mas tem a ver também com essa estratégia e tinha uma vantagem que o proprietário é único. Portanto, isso permitiu, obviamente, algo. A nossa mensagem aqui, portanto, em termos conceptuais, é assim que podemos dizer, e é sempre uma palavra de bússola, é de facto um planeamento discutido. O que é o planeamento discutido? É um planeamento que, em determinada altura, passa pela parte estratégica, portanto, que vai até ao ponto de utilidade e considera determinante aquilo que são as opções imediatas. Acontece que o processo que nós estamos hoje, para além de muitas desvantagens que existe, é um projeto que, portanto, um conjunto de situações são separadas e podem ser pensadas e podem ter algum tempo. O tempo é um tempo precioso, mas que muitas das vezes, para esperar que uma parte da cidade, agora tende a ter como referência, como podia ser outra referência, a parte, portanto, industrial da Angra, portanto, se conseguíssemos houver uma estratégia de todo e que houvesse uma primeira parte considerada como exemplo quase uma casa modelo de uma organização, este tipo de intervenções da engenharia tem sido muito êxito. E é feito muitas vezes com low cost e é pouco dessa lógica. É evidente que para isso precisamos que exista uma relação estreita entre estudos de educação, estudos estruturais, com parcerias públicas e parcerias privadas e, portanto, tais ciclos. Portanto, isto aparece tudo no trabalho. E esta situação permite exatamente o tal assegurar, portanto, a continuidade e a atratividade também. A liderança e a participação requer vontade política. Esta vontade política, para que ela tenha expressão, é importante que ela se vá ter um documento estratégico de planeamento, que vai envolver os setores público e privado e que tenha um impacto na educação razoável. Já falamos. A cidade, como as pessoas têm uma história, portanto, é importante para assegurar a tal continuidade de várias linhas de construção ao longo do passado e presente, eventualmente preparar o futuro, perceber como é que começaram, como é que são as operações e muitas vezes existem aqueles ciclos de vários tipos de construção. Portanto, no caso, e as opções que em determinada altura se fazem cortam em termos musicais com o passado. E, portanto, a partir daí surgem de facto as situações que nós, os projetos, conseguimos ler em cartografia e também ao nível da luz. Portanto, esta situação das ideias é ótima, tem que ser estudada exatamente por estes recursos históricos. Neste caso, portanto, é uma imagem que nós temos aqui. Se calhar se melhor o que se consegue ver, que é o território como expressão física das atividades produtivas e da relação sociocultural do homem, a disfunção estrutural entre os planos económicos e financeiros e os planos físicos. A conjuntura atual exige ideias inovadoras, que é importante ter em conta, e a iniciativa privada como todos os processos, aproveitando neste caso para fazer à Câmara de Comércio, que de facto tem um papel importante neste processo. E o Estado como parceiro. Esta é a forma de garantir, não é? E o papel do Estado, a vontade política. A reabilitação urbana tem um largo espectro e percorre várias escalas. É importante não perdermos esta relação do marketing territorial e urbano com a promoção do próprio território e com o desenvolvimento dele. Só para acabar, se associa de facto aos polos. Esses polos, portanto, quando estamos a falar de um polo, o polo pode ser exclusivamente rural, e, portanto,
que é fundamental é que esse porto não seja também uma situação de serviço associado e que dê um largo espectro a essa modalidade. Portanto, a nossa proposta, obviamente, é uma proposta de um convite para zonas de oportunidade da terceira, onde nós apontamos para esta metodologia, portanto, com sistemamento conceptual. Que é preciso agarrar, e aproveitando uma metáfora, é preciso pegar o torno de vento, não é? E aproveitamos uma metáfora e deixamos os Açores com centralidade desse lado, com mais um baralho. Obrigado. Muito obrigado. Bom, não sabia que temos tempo em termos de debate. Gostava de deixar aqui só 2 ou 3 questões. Uma, o cuidado com as escalas e principalmente o cuidado que tem que se ter nos Açores face à sua fragilidade ambiental e urbana na transferência de usos, ou seja, nós temos quase 600 anos de história do arquipélago e de moldagem da paisagem, assente essencialmente no uso do terreno com base na maximização da produção agrícola. A partir do momento em que, e a partir da autonomia, se centraliza, digamos, o desenvolvimento no fator dos serviços, e, portanto, há uma reconversão daquilo que era a produção agrícola numa produção de outro nível, há digamos, há um apelo, digamos, à mudança dessa paisagem, à mudança dessa lógica de paisagem, que tem que ser tem que saber reinterpretar, no sentido de não destruir aquilo que temos, mas reinventar, digamos, novos usos para essa paisagem. Por outro lado, os exemplos que aqui foram dados em termos de recuperação do património, quer construído, quer natural, através dos exemplos de Bilbao ou de Barcelona, em que as cidades têm que se reinventar muitas vezes para poderem, digamos, ganhar os desafios da nova contemporaneidade. E, por outro lado, a questão do património mundial, no caso aqui de Toledo, mas podia ser Angra, em que muitas vezes as restrições impostas a esse património, ou seja, a cristalização no tempo desse património, impedem, digamos, muitas vezes o desenvolvimento e, digamos, uma nova abordagem sobre a cidade, mas também o invés acontece, ou seja, quando nós queremos ultrapassar, digamos, essa imobilidade gerada pelo património, muitas vezes destruímos esse mesmo património que devia ser, digamos, o motor desse desenvolvimento. E, portanto, eu lembro-me sempre de uma campanha publicitária que foi gerada em Barcelona, a quando dos Jogos Olímpicos e a quando daquela reconversão urbana, a cidade apostou num marketing interno para que toda a gente aderisse, digamos, à revitalização da cidade. E isso passava por um pequeno filme na televisão, que era uma rapariga perfeitamente normal e banal, que começava a pintar-se, a arranjar-se, a pentear-se, e no fim ficava uma coisa estrondosa e tinha uma legenda por baixo que dizia Barcelona Ponte Guapa. E é essa atitude que nós temos que, de alguma forma, ter perante as nossas próprias realidades. Quer dizer, nós é que temos que valorizar essa realidade para que depois os outros nos aceitem e possam, de alguma forma, potenciá-la. E, portanto, isso como ideias base, a partir dos modelos que foram aqui extrapolados de Espanha, podem ser, de facto, ideias a agarrar e ideias, de alguma forma, a ter em conta naquilo que se quer como regeneração e redesenvolvimento do tecido urbano dos Açores. Deixava só agora aqui muito pouco espaço para algumas perguntas que eventualmente queiram colocar, porque também já estamos com o tempo um pouco já condicionado. Muito boa tarde. O meu nome é Carlos Borges, portanto, e gostaria de referir a questão do Porto da Praia de Vitória. Portanto, falou-se na questão da multifuncionalidade, portanto, e aponto ser a plataforma logística. Eu acredito, portanto, que o Porto da Praia da Vitória poderá ter outras funções. Portanto, tem aquela zona do antigo porto de pesca, que praticamente vai perdendo as suas funções enquanto porto de pesca. Tem a questão do estaleiro, que também tem
portanto, um trabalho reduzido, e tem o próprio espelho de água, que tem condições ímpares para o desenvolvimento da atividade recreativa. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais temos, portanto, no norte da Europa, atletas que têm grandes necessidades de procurar zonas durante o inverno para treino. Portanto, uma das vocações do Porto também poderia ser a criação de um centro de alto rendimento para a prática do desporto náutico. Por outro lado, a questão do porto de pesca, portanto, devido ao espelho de água que tem, acho que também poderia ser reconvertido num espaço para a instalação de barcos da indústria charter, habitualmente 20 ou 30 barcos, que acabariam por desenvolver também o estaleiro que ali está instalado. Portanto, poderia ter mais valências do que única e simplesmente essa questão da plataforma logística. Portanto, aproveitar no seu todo o porto da praia para o desenvolvimento da cidade. É só. Obrigado. Bom, eu penso que isto acabou por não ser bem uma pergunta, mas mais uma afirmação. De qualquer maneira, exato. Portanto, ou seja, há sempre múltiplas hipóteses na ocupação de um determinado equipamento. Obviamente que essa poderá ser uma dessas, e não invalida que mais do que uma valência possam estar agrupadas no mesmo espaço, não é? Bom, não havendo mais perguntas, eu penso que podíamos dar por encerrada esta sessão. Obrigado a todos.